o que acontece aqui? Toda vez que a gente estiver em uma região de reversão, qual é a região de reversão? Você observa o seguinte: vela tocou, verde, reverteu. Chegou aqui, retraiu, reverteu nessa região. Então quer dizer que toda essa área aqui, ó, toda essa área é uma região dominada que a venda entrou aqui. Então se a venda entrou, a gente sabe que tem força. Então se ela fizer alguns tipos de vendas. Reis, muda seu microfone um pouquinho, para você poder ouvir. Aí, valeu. Então toda vez que chegar nessas regiões que ela reverte, ela tende a reverter novamente. Principalmente se foi aqui, ó. Falei com você, tinha uma vez, duas vezes, uma terceira que ela poderia reverter. Então isso você já tinha visto como Pai Sétimo e aconteceu. Aí ele fazendo esse tipo de vela aqui, ó, pavio grande, corpo pequeno. Isso é um martelo. Se for verde, vai ser no fundo e vai fazer a mesma coisa, mas tem que fazer numa região que ele já reverteu. Revertendo com martelo, isso aqui no Pai Sétimo chama aqui estrela da noite, que é para reversão. Então quem opera esse tipo de operacional vai esperar acontecer, mas tem que ser na zona de reversão, não é em qualquer lugar. Aí vai fazer dessa forma. Por isso que ele reverteu aqui. E muitas pessoas esperam acontecer o padrão assim, ó. Reverteu, mais uma vela, na terceira ele entra. Isso é o que diz o Pai Sétimo. Só como ele já dá o martelo aqui com a experiência, ele já sabe que ele vai reverter. Então já sabia que ele ia descer um pouco mais devido a isso. E porque a região que está vindo de reversão, se você observar, está vindo é uma queda mais acentuada aqui. Está vindo uma queda, olha onde daí daqui, ó, está vindo uma queda, está sempre caindo. Então tem uma tendência já de baixa aqui. Então a gente tem que observar isso também. A tendência maior está de baixa, a gente vai priorizar as vendas. Tá? Como aqui eu peguei a compra, eu sabia que era uma entrada arriscada, mas eu fui pegar. Eu sabia que era arriscado porque a tendência estava de baixa. Então o preferencial aqui é venda. Então, meu amigo, hoje foi 1 a 1 aqui. Eu não vou, se eu não achar outra oportunidade, que eu não vou me estender muito não. Aqui não tá bom. Tem que achar outra oportunidade. Aqui se aproximou até da onde eu deixei marcado. Entrou mais acima. O comprador entrou mais acima aqui. Entrou bem acima. Então, como a gente não estava ligado nisso aqui, não deu para ver a oportunidade. E aqui novamente, meu amigo, vamos ver aqui a região que ele está fazendo, ó, só para você, onde já foi revertido uma vez, ó, reverteu aqui. Eu tenho lá atrás, se observar, tenho reversões aqui, aqui, agora a terceira, a quarta vez aqui, então passivo de outras reversões. Porém, nós temos uma tendência que está vindo de baixo. Então aqui fica um pouco arriscado você fazer uma compra para continuação. Só que quando a partida ela fez aqui, ó, ela rompeu a última vela. Isso aqui já te dá mais uma segurança. Ele fez um martelo, é o corpo aqui, ó, tá no fundo, perfeito. O corpo ele é menor que o pavio. Então quer dizer que o pavio ele tem que ser pelo menos 2 vezes o tamanho do corpo, entendeu? 2 vezes maior que o corpo. Então aqui poderia se pegar uma compra assim devido a esse padrão aqui, já uma reversão aqui atrás e tem mais duas lá para trás. Região que ele reverteu uma vez, ele reverte novamente. Tá? Mas só cuidado aqui com a tendência. Né? Com a tendência de baixa, se ele está chegando aqui querendo reverter para alta, aqui ainda, tá, aqui ainda é aqui também tem uma região de alta também aqui, ó. Está sendo mais alto do que o último fundo ali. Então você tem duas tendências, a tendência micro aqui e a macro para alta. Então você pode pensar na compra ali. Aqui estava perfeito para pegar a compra, assim, tinha que analisar todo o contexto antes de pegar. Então aqui novamente tem outra reversão, pode esperar aqui de novo, aqui ela pode ser que ela reverta novamente, já tem uma, duas, três, a quarta vez, quarta, quinta vez assim já é um pouco mais arriscado, tá? Você pegar, mas você espera para ver o que essa vela faz, se ela vem com muita força, o que acontece depois, se ela fizer o mesmo padrão aqui, ela repete padrões, o OTC faz isso, ela repete padrões, reverteu uma vez, reverteu outra, fez martelo, ela faz martelo de novo, ela reverte novamente, e você faz contagem de velas, ó, novamente aqui, ó. Se ela fizer martelo, ela está te fazendo o mesmo padrão que ela fez aqui. Ó. Só que ela não chegou lá naquele topo. Ela está retraindo aqui, ó.
Ela começou a retrair aqui. Então nós estou fraqueza, tocando aqui numa nova posição, só que eu não pegaria a venda aqui não. Ela pode explodir ainda. Explodir a região aí e subir. Eu já fiz hoje, já fiz algumas operações de manhã. Deixa eu ver aqui como é que tá. Aqui já foi 2-1 de manhã aqui. Esse aqui foi hoje de manhã. Isso, 9 da manhã. Aqui 7 da manhã. Foi 1-1 de manhã. Aí 1-1 agora de novo, ó. 1-1 de novo aqui. Só que eu fiz cedinho na hora que leva as crianças pra escola. Então tem que esperar ela perder força. Aqui já mostrou perda de força. Esperar ela chegar na região de reversão. Espera mais um pouco aqui, só deu uma oportunidade de fazer outra venda aí. Então aqui você não faz nada ainda, mesma coisa. Já tem uma dupla posição, uma tripla posição. Sinalizou depois, expressão aqui de a região que ela reverteu, ó. A nova posição que é uma vela de comando. Tá aqui, entrou mais baixo agora o vendedor. Então isso tem que observar, tá entrando mais baixo. Ele veio até aqui em cima e entrou aqui na região. Então você observa, se ele entrou mais baixo aqui. E aqui embaixo você também tem compradores que entraram. Então você tem duas regiões, a de venda e a de compra até aqui, ó. A venda estava lá em cima e tem a comprador até aqui, ó. Então ela pode até compradores novamente aqui embaixo. Então a gente espera. E quando você usar o indicador, você só pega uma vez a operação, tá? Se ele sinalizou aqui, pegou aqui, não pega a próxima não. A não ser que você já sabe o caminho que ele dá o fluxo de velas, que tem os detalhes de fluxo. Olha aqui, deixando muito pavio, ó. Entendeu? Tá sinalizando compra, deixando muito pavio. Aí que você não faz nada. Sinalizou aqui, não pega, porque você está basicamente no topo. Se você olhar aqui o estocástico, ele está em um topo. Então você fazer uma compra estando o preço já muito alto é arriscado. Então é melhor deixar passar. Só pegar uma compra com o indicador se você estiver aqui no fundo, como esse aqui fez, ó. Indicou aqui para comprar, perfeito. Aqui atrás ela indicou também para comprar, só que aqui estava muito arriscado, estava velas fracas. Então você não se arrisca, evita, se está usando indicador, não se arrisca. Só pega com o indicador quando ele se analisar em topos e fundos, que ele está programado para esse session aí. Você aguarda assim, porque é risco, né? Quanto menos risco você tiver, melhor. Deixar aqui o estocástico para você visualizar lá depois. Tem um script aqui, indicador estocástico. Configurações dele aqui, ó, 633, 8020 e a cor indifere aqui qual você quiser colocar. Se quiser colocar amarelo aqui, não tem problema nenhum, não vai fazer diferença nenhuma. Então só vai sinalizar onde ela tem que sinalizar para você, vai estar aqui, ó. Só que a roxa veio aqui embaixo, ó. Então a roxa não seria, trocaria aqui também. Só que isso eu trocaria por conta da, para quem, essa indicação de roxa aqui eu colocaria verde mesmo, que está no fundo lá. E aqui, ó. A região aqui, ó, rompendo. Então a gente aguarda posições mais altas. Só que eu tenho vendedor que entrou aqui em cima. Então só ficar atento a isso. Onde entrou o vendedor? A partir daqui desse ponto. Tem um segundo ponto? Tem sempre um segundo ponto. Ele está aqui. Então ele pode também reverter por conta disso, que tem vendedor que empurrou o preço e aqui ele não deixou liquidez. Então ele está passível de uma reversão aí. Depende de como ela reverter, ela pode ter uma continuação ou não. Então vamos analisar ela no final até ela terminar. Ver se ela terá uma indicação de venda aí. Mas lembrando que você tem a região aqui, ó, que compradores entraram. Então se ela sinalizar para você vender, você tem até aqui a defesa. Mas fica o que? Arriscado. Então sinaliza sempre e fica atento a esses detalhes. Não é toda hora que sinaliza que você vai comprar ou vender. Porque aqui o comprador entrou mais alto. Se ela sinalizar venda aqui, eu não vou pegar porque o comprador está entrando aqui, ó. O comprador está entrando nessa região aqui. Olha a retração de pavio. O comprador está entrando.
Então, mesmo que ela sinalize aqui, eu não vou vender. Ela pode sinalizar, mas eu não iria vender aqui porque ela pode tocar e retornar, assim como fez aqui. Ó. Porque entrou o comprador aqui. O comprador mostrou que tem força, o comprador entrou aqui, ó. Já fazendo a retração. Então ela pode retrair e voltar e virar uma vela verde aí. Então aqui você não faz nada. Tem comprador entrando a partir daqui e entrando aqui, ó. Então seria arriscado. E tenha sempre paciência, cara. Analisa bem. Tenha paciência aí. Às vezes você fica aí. Tô no lucro, apesar de eu ter tomado um loss aqui, eu tô no lucro pelo que eu fiz pela manhã, tô no lucro, então tem dia que você sai com mais vitórias. Aí tem dia que tem feito 7-1, 8-1. E agora tem que focar em fazer apenas 2 operações de manhã, 2 à tarde ou 2 à noite. Tendo poucas operações. Tá vendo que eu falei com você? O comprador entrou mais na região. É isso aqui que eu falo sempre. Então agora está com projeção de rompimento. Está fazendo a estrutura de alta. E a próxima região seria essa daqui. Ó. É só você ver onde ela reverteu. Quantas vezes ela reverteu na região. E você tem aqui, uma vez tocou que reverteu. Novamente aqui, novamente aqui. Ó. Então, se ela buscar aqui novamente, é uma possível reversão também. E aqui já está muito alto o preço, está com questão de reversão aqui, sinalizando para você o estocástico também, que te ajuda. E o indicador, se você quer operar com ele. Operar com ele te ajuda? Ajuda. Eu opero com ou sem, para mim tanto faz. É só você saber identificar essas regiões. E saber se ela é forte ou não. Saber se ela é forte é só você ver a quantidade de reversões. Se está chegando ali, revertendo, chegou, reverteu novamente, região forte. Aí pegar a favor da tendência, só não fazer contra a tendência. Igual aquela entrada que eu fiz, eu sabia que estava contra, mas eu fiz. É só fazer assim. E aqui a região foi rompida já aqui, então você vai saber se ela é falso rompimento, se ela voltar aqui para dentro. Só porque rompeu, muitas pessoas já pegam compra, porque ela está fazendo projeção de alta e ela acabou de fazer um rompimento. Ela pode ser um candle de blackout, que faz um falso rompimento. Então tem que confirmar acima do rompimento. Para quem pega a continuação aqui para alta. Ela tem que se confirmar acima. Não voltar para dentro do canal de venda. Onde tem vendedor? A partir desse pavio aqui, ó. Então ela permaneceu dentro da venda. Na realidade está dentro da venda aqui, onde entrou o vendedor. Então por isso você não pensa em compra. Porque você está dentro de uma área que o vendedor desceu o preço. Então a compra só após o rompimento desse pavio aqui, ó. Fora isso, não. E a compra aqui, também você tem que tomar cuidado. O comprador está entrando aqui, ó. Está muito perto. Aqui tem comprador, novamente, ó. Fez a retração toda. Então esse gráfico aqui está um pouco incerto. A segurança para você fazer aqui não está boa. Vou dar uma olhadinha no outro rapidinho aqui. Também está muito ruim. Fazendo ciclo de ó, uma vela, outra vela, uma vela, outra vela. Também não é bom. Para você que vai operar com o indicador, sugiro observar aqui, ó, 5 segundos. Olha aqui. Se tiver assim, você já fecha, porque você vai ter que programar ele para 1 minuto. Aqui tá certinho. Tá a hora aqui. Aí você vai olhar o gráfico. Tá tendo repetição de vela? Se está tendo repetição de vela da mesma cor, você pode projetar aqui para você usar o indicador. Região que ele já indicou aqui, você pode observar que ele vai indicar aqui, ó. Indicou aqui, o comprador entrou aqui também, aqui teve indicação, aqui teve indicação. Dupla posição indicou, então você vê que tem uma região que já reverteu várias vezes. Ele pode ter indicações aqui também, então você pode esperar nessas áreas aqui que vai ter indicação. Ela já fez algumas vezes, e aqui fez o martelinho, aí você vê o que? Fez o martelinho aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, região que ela reverteu aqui, aqui, e aqui ela fez o martelo. Entendeu? Então aqui ela fez o martelinho já na região que ela já reverteu anteriormente. Só você pegar esses detalhes. Faz a marcação sempre, onde ela já reverteu, e aguarde. Se ela mostrar que o vendedor está entrando mais, o comprador entrando mais alto, a gente sabe que é aqui que ele está entrando mais. Entrou aqui, várias vezes aqui, ó. Se ela romper, você sabe que ele está entrando, mas está entrando fraco. Aí você espera a região mais forte, que é aqui embaixo, que se você olhar lá atrás, reverteu uma aqui, duas, vai vencer a terceira vez aqui. E a tendência está de alta, então é preferencial de compra. Ó,
Ó, sinalizou para você comprar, tendência está de alta, eu espero ela descer sempre um pouco, porque a vela aqui, o que acontece é que ela não foi tão forte, tá uma vela que não tem expressão, então eu espero um pouco mais, porque ela está numa região de defesa também. Ela retraiu aqui, ó, é um fundo, então aqui eu ficaria mais receoso em comprar. Então, por isso eu não comprei, porque aqui era um fundo. Ela foi rompida e não voltou para dentro, essa vela voltou dentro agora. Se essa segunda vela aqui fosse mais expressiva, eu pensaria na compra. Mas como ela não foi, e estava em um fundo aqui, ó, ficou abaixo desse rompimento, e a defesa está aqui, ó, que é a vela de força que fez esse rompimento aqui. Então que a defesa está aqui, que é uma vela de força. E se você olhar ali atrás, a outra região que ela foi rompida também. Se ela for rompida novamente, essa vela de força perde e tem liquidez aqui em cima. Então tem que aguardar se ela vai fazer tendência de alta, fluxo, tem um topo lá em cima. Pode ser um falso rompimento, essa vela tem que ser maior. Ela tem que romper com mais expressão para poder pensar em uma compra aqui. Então ela pode voltar para dentro dessa vela de força aqui ainda. Se ela se confirmar aqui acima, aí perfeito, está se confirmando acima do rompimento. Mas você vê que ela está aumentando de tamanho, tem que ser uma vela maior para gerar o fluxo de velas. Aí você tenta a região de defesa, que vai ser aqui, aquela reversão, então uma nova posição, aqui a sua defesa está ali. Então até ali você ainda consegue pensar em compra. Mas ela tem que se confirmar acima. Aí ela tinha liquidez aqui, ela acabou de arrematar a liquidez, ou se ela vai romper aqui. Ela tem que ser uma nova alta acima desse pavio aqui. Se ela não tiver expressão de força, ó, a gente não pensa aí. Porque você vê aqui, ela vê uma vela muito grande e está diminuindo aqui, ó. Então, está dentro desse pavio. Então não é uma nova alta. Tá? Já entra na lógica do preço. Não é uma nova alta perante esse preço aqui. Então aqui por isso não faz a compra. Mesmo que ela tenta reverter, mas eu não faria a compra não. Para continuação de fluxo não. Por conta dessa vela aqui que ela foi muito grande, aqui já diminuiu. Então tinha que vir essa vela ser menor, para que essa vela fosse maior e rompesse isso tudo. Aí sim pegaria fluxo de vela. Então ela pode querer reverter aqui com a tendência micro aqui de baixa. Tendência macro está de alta, está fazendo uma micro de baixa aqui, ela pode ser que ela tente retornar, mas ela tem que ser romper esse pavio aqui, voltar para dentro dessa vela de força aqui, para você pensar em uma futura venda aí. Ó, ficou acima do pavio, sinalizou, porém você tem que fazer os seus filtros. Ela tinha que subir primeiro, para vir pelo menos metade dessa vela aqui para poder pegar a venda. Então já não faço nada aí. Eu gostaria que ela rompesse todo o pavio da vela anterior aqui, ó, para me ficar mais seguro. Ela não romper, eu não tenho segurança. Para mim, eu não faço essa venda, por mais que tenha sinalizado com o indicador. Então você espera um complemento a mais. Então tem que ter 2 a 3 fatores aí para poder pegar a continuação. Porque o indicador ele é apenas uma confluência. Ele vai indicar isso numa reversão. Em todo local de reversão ele vai indicar para você. Porém você tem que ter esse outro filtro para que você não entre só porque ele sinalizou. Olha aí, ó. Por isso não era para vender. Porque ele não fez o rompimento desse pavio. Agora sinalizou compra, você vai comprar? Não. Não vai comprar aqui devido ao indicador, não vai fazer isso. Porque a sua região de defesa é essa daqui, ó. Se ele chegar aqui, você pode ele fazer o martelo novamente, aqui fazer o mesmo tipo de reversão aqui, ó. Ele chega aqui nessa área e faz. Se ela fizer a mesma coisa, você tem aqui, ó, essa aqui é a sua zona. Aqui dentro, se ela terminar aqui dentro, sem romper essa região, você pode pensar em uma compra, porque já entrou aqui. Mas se a vela for muito forte também você não pega, sabe que a região tem outras regiões mais abaixo. Tem essa região aqui de baixo também que entrou o comprador, entrou aqui e entrou aqui, ó. Depois entrou mais alto, então já entrou aqui em cima, então está delimitando essa outra região. Então tem que esperar com calma para chegar ali. Então para quem vai usar indicador, isso tem que ser observado. Ele por si só ele não vai fazer
o milagre da operação para você. E além disso, eu tenho que ter o quê? Repetições de velas. Começou a intercalar cores, para o indicador não é bom. Aqui, mesma coisa, a região aqui que está sendo aguardada. Tem que chegar aqui essa região onde entrou compra. Aqui é uma região que pode esperar. Deixa que o alarme também tem aqui embaixo. 2 zonas a gente pode aguardar. Tá vendo que aqui onde ele está agora também entrou comprador ali. Entrou muitas vezes. Porém, está vindo já numa sequência aí com a terceira, quarta vela já. Vamos aguardar. Se ele fizer uma reversão, eu tenho liquidez aqui, tenho liquidez, vou buscar. Ele pode sinalizar pra gente aí. Pode ser que ele sinalize na próxima vela. E a tendência está de alta. Sinalizou. Aguarde sempre a descer um pouco mais. Eu sempre espero descer metade da vela. Com 50%. Mas se ela não descer, você acaba pegando. Tem que esperar um pouquinho para ela descer. Ela não vai descer. Acabou pegando alto demais. Tem seu problema de esperar também. Mas aí faz parte, paciência. Porque eu gostaria de ter esperado ela descer mais um pouquinho, que 50% da vela pelo menos. Então se tomar o loss aí vai ser pela taxa. Taxa ruim. E tomar esse loss aí, vamos encerrar a nossa live de hoje. Mas primeiro, se vocês já compreenderam como que é feito com ou sem indicador, que isso é o mais importante. Então mesmo aí com a taxa ruim, vou explicar novamente para vocês compreenderem aí. Encerramos aqui 2-1 hoje. Região aqui, ó, onde o comprador entrou, marquei que o comprador entrou aqui embaixo. Aqui ele entrou, chegou aqui, reverteu, tocou novamente, reverteu. Então, que vela é essa daqui, ó, vela com rompimento da anterior. Então aqui novamente, ó, ela rompeu o pavio da vela anterior, não deixou liquidez, porém ele fez um martelo aqui, não é um dos melhores martelos que eu gosto, ele tinha que estar com o pavio maior, mas porém tinha aqui, ó, pavis que a liquidez a ser buscada, ele tende a vir buscar aqui. Então por isso que eu acreditei, mas eu esperaria, como eu falei, eu gosto de esperar ela chegar aqui e tocar pelo menos esse pavio que é uma defesa. Mas mesmo assim deu certo, a vela estava com boa expressão. Alguém quer fazer alguma pergunta aí? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, já está quase acabando aí o nosso tempo. Só tem você, Reizinho. O amigo já saiu também. Perguntar alguma coisa? Não, meu amigo. Hoje eu só fiquei observando, agora eu vou depois eu dou uma revisada e aí das próximas aí a gente vai trocando. Qualquer coisa eu te mando aí umas perguntas no Zap ou no Zap não, no Telegram aí para Tranquilo. safar.